Bezerra Hashem, Daf Samechet, Cidadão Divinidade. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos Daf Samechet Amudbet na 15ª linha de baixo, na Mishnah. Hazav e Hazavá, Shebadku Atzman Beyom Rishon. A pessoa estava impura, impureza do corrimento, e viu 3 vezes o corrimento impuro. A gente já viu várias vezes, é no caso de Zivag Dolá. Vamos usar o caso da mulher. Digamos, 3 dias passaram que a mulher viu sangue do corrimento, e ela precisa de Shiva Nekim 7 dias limpos. Então, a priori, ela tem que verificar o canal dela diariamente do Shiva Nekim, mas isso não aconteceu aqui. Então, Batku Atzman Beyom Rishon, o Matzutaor, o Beyom Hashvi, o Matzutaor. No primeiro dia dos 7 dias limpos, a mulher verificou o canal, estava limpa. No 7º dia, também ela verificou e estava limpa. Sharamim Shebenatayim Lo Batku. E a mulher, no caso, não verificou nesses dias intermediários. Como é que fica a lei? Rabeliezer Omer Aren Becheskat Hara. Fala Rabeliezer, tem Cheskat Hara. Cheskat Hara, um termo que a gente vai precisar bastante hoje. Temos uma avaliação, uma estimativa, que ela estava limpa todos os 7 dias. Não é necessário que ela verifique todos os dias, fala Rabeliezer. Se ela verificou no primeiro dia e no último estava limpa, a gente avalia que também nos dias intermediários ela estava limpa. Se tem uma rescatara, ela é considerada limpa de corrimento, até que se prove o contrário. E o Shiva Nekim valeu, fala Rabeliezer. Rabbi Yoshua Omer, Enaem Elayom Rishon Veyom Shvi Bilvat. Rabbi Yoshua discute. Fala Rabbi Yoshua, o Shiva Nekim vale com a verificação. O primeiro dia que ela verificou valeu, o dia 7 também valeu. Então tem 2 dias de Shiva Nekim até agora. Ela tem que contar mais 5 e tem que verificar o canal. Rebbe Akiva Omer, Elaem Elayom Shvi Bilvat. Rebbe Akiva discute, diz, o primeiro dia não valeu. Para valer para o Shiva Nekim tem que ser dias seguidos. O 7º dia do Shiva Nekim valeu como o primeiro do Shiva Nekim. Depois ela tem que contar mais 6 dias seguidos, verificando o canal. Fala Rebbe Akiva, para Shiva Nekim tem que verificar a cada dia e tem que ser 7 dias seguidos. Rebbe Yoshua disse que não. Rebbe Yoshua disse, o primeiro dia valeu, o dia 7 também valeu como 2 dias. Fala Rebbe Akiva que não. Tem que ser dias seguidos. Vamos entender melhor tudo isso na Gemara agora. Tânia fala Braita. Amado Rebbe Eliezer Rebbe Yoshua, Rebbe Eliezer perguntou para Rebbe Yoshua, Lidvarecha atamone besirugin. Fala Rebbe Eliezer para Rebbe Yoshua, o que você diz? O primeiro dia vale, o 7º dia do Shiva Nekim também vale, e os dias do meio não? Por que não valem? Porque você suspeita que ela viu o corrimento nesses dias? Você já fala Rebbe Eliezer para Rebbe Yoshua, o motivo que você não considera esses dias intermediários como dias limpos, você diz que ela tem que verificar para confirmar que está limpo, é porque se ela não verificou, você suspeita que ela viu o corrimento. Então fala Rebbe Eliezer, se é assim, você está considerando o primeiro dia como o primeiro do Shiva Nekim, e depois você está pulando dias que talvez ela se impurificou e contando o 7º dia como o segundo dia do Shiva Nekim. Você está contando o Shiva Nekim com dias impuros talvez no meio. Se Rebbe Yoshua suspeita que ela viu o corrimento nos dias intermediários, como é que ele considera o primeiro dia como Shiva Nekim e o 7º também? Se tem uma interrupção de impureza talvez no meio. A Torá Amra, pergunta Rebbe Eliezer para Rebbe Yoshua, a Torá diz, Achar titar, achar lekulan, shelo tetu mafseket benehem. Fala Rebbe Eliezer para Rebbe Yoshua, a Torá fala que não pode ter dias de impureza no meio do Shiva Nekim. Depois de 7 dias limpos, ela vai se purificar. Então, fala Rebbe Eliezer, tudo bem conforme a minha opinião. Eu digo que tem rescatara. Ela é considerada limpa até que se prove o contrário. Então eu não suspeito que ela se sujou de corrimento no meio. Mas Rebbe Yoshua diz que tem que verificar a cada dia, porque tem a suspeita que talvez ela se impurificou. Então pergunta Rebbe Eliezer para Rebbe Yoshua como é que ele está considerando o Shiva Nekim intercalado, com um dia limpo, depois talvez dias com corrimento, depois outro dia limpo. Tem que ser dias limpos seguidos. Amalo Rebbe Yoshua. Rebbe Yoshua responde, Bezav Shera Keri. Fala Rebbe Yoshua, você não concorda comigo? O que acontece se o Zav, o homem, viu o corrimento 3 dias? E ele tem Shiva Nekim. Um dos dias do Shiva Nekim, ele teve a impureza de Keri.
digamos, ele teve impureza noturna num desses dias. Então, o que vai acontecer é que esse dia não vai contar como um dos 7, porque ele se impurificou, mas ele continua a contagem do dia seguinte. Se ele já contou 3 dias, por exemplo, e no quarto ele teve a impureza de Keri, esse dia não conta. O próximo é o quarto dia. Então, fala Birshu, é possível sim interromper o Shiva Nekim no meio. O Benazir Sheilech Schachot Upraot Shemone Besirugim, ou no caso do Nazir. O Nazir, digamos, ele recebeu sobre si 30 dias de Nezirut. Não pode se impurificar a impureza do falecido nesses dias. Não pode beber vinho, etc. Não pode se impurificar também. Digamos, ele recebeu sobre si 30 dias. Ele contou 15 dias, digamos, e nesse dia ele passou embaixo de uma árvore que talvez tenha um falecido enterrado lá embaixo. Então ele passou embaixo de um teto que talvez está em cima de um falecido. Talvez ele se impurificou. A lei é que esse dia não conta como um dos dias da Nezirut. Esse dia não conta. Ele pula esse dia, continua a contagem do próximo dia. A Torá Amrava, Emima Rishonim Pru, do Fale Yoshua, a Torá diz, no caso do corrimento, Vachar Titar, no caso do Nazir, Emima Rishonim Pru, mesmo assim, pode pular um dia. Como no caso do Nazir, ele vai pular esse dia. No caso do Zav que viu Keri, se tornou um bar Keri no meio dos Shivarekim, vai pular esse dia. Então, Fale Yoshua também diz que no caso da Mishnah, verificou no primeiro dia e no sétimo, pula os dias do meio. Não é certeza que se impurificou? Não é certeza que viu o corrimento. Vê Rabi Eliezer. Por que Rabi Eliezer não concordou com Rabi Yoshua? Rabi Yoshua tem um bom argumento. Então, Bishlama ata letamea ba marachmana. Shena solteret elayoma. Fala, beleza, o que você me traz do Baal Keri? A Torá diz letamea ba. Ou seja, que se no meio do Shiva Nekim o homem viu Keri, ele viu Zera, esse dia é um dia impuro. A Torá não fala que tudo se cancela, tudo Shiva Nekim é descartado. Pula esse dia. Aqui a Torá disse isso. Vem Mishum Michluf Zav Baal Keri lo Michlaf. E fala, beleza, não tem nenhum problema falar isso, que o dia do Keri não conta como Shiva Nekim. Ninguém vai se confundir e vai falar, se o caso do Baal Keri é assim, então, se no meio do Shiva Nekim a pessoa viu o corrimento, também é assim, que pula esse dia. Claro que não. Todos vão entender que são 7 dias limpos de corrimento. Ninguém vai se confundir. Então lá é diferente. Nazir she ilech v'schachot upraot nami. E fala beleza para Yoshua, o que você me traz do caso do Nazir? O Nazir passou embaixo de uma árvore que talvez tenha um falecido enterrado no solo. Me deu raita ou mealha baina. Fala, beleza? Pela Torá, pro Nazir cancelar a Nezirut dele porque ele se impurificou em impureza do falecido, é só se ele se impurificou com certeza. Aqui, pode ser que nem tinha um falecido embaixo desses galhos. Não é certeza que ele se impurificou, então a Nezirut não se cancela. Verabanano de Gazur. Quem é que disse que esse dia não conta como a Nezirut? Esse dia pula? São os sábios. Os sábios que decretaram isso. Então, Verabanana deuraita lo michlaf. E não tem nenhum problema. Ninguém vai se confundir. Vai falar, se o Nazir que passou embaixo de uma árvore, que talvez ele se impurificou em preso do falecido, talvez tenha um falecido enterrado lá, esse dia não conta como Nezirut, pula esse dia, continua do dia seguinte, ninguém vai se confundir e falar que se num caso que com certeza ele se impurificou pela Torá, é a mesma coisa. Todos vão saber, a lei normal, que todos sabem que o Nazir que se impurifica em preso do falecido com certeza, cancela toda a Nezirut dele, tem que começar a contagem do começo. Então fala na beleza, não me traga as provas, porque lá são coisas diferentes. Avalacha e Raishina de Machazai Besafek Atirei Rufe Bevadai. Mas fala beleza para Yoshua. O que você diz? Que, digamos, a Zavagdolá, a mulher impura em preso do corrimento. No primeiro dia ela verificou, no sétimo também. Fala Yoshua, os dias do meio não valeram. Porque tem que verificar a cada dia. Se ela não verificou, pode ser que ela viu o corrimento e não percebeu. Fala, beleza, se é assim, que você pula os dias do meio, porque talvez saiu o corrimento,
As pessoas podem chegar a falar que se vê daqui, que se sai o corrimento, o Shiva Nekim não se cancela. Você suspeita que saiu o corrimento no meio, mesmo assim que você continua com a contagem do Shiva Nekim. Falei, beleza? Isso não faz sentido, que as pessoas vão se confundir e vão falar que mesmo quando sai o corrimento no meio do Shiva Nekim, pula esses dias, continua no próximo dia limpo. E essa não é a lei. Por isso falou, beleza, faz mais sentido falar como ele, que a gente tem a Hazaká, a gente estima, a gente avalia que os dias são limpos se o primeiro e o último dia são limpos. E considera todos os 7 dias como Shiva Nekim limpos. Tânia, Rabi Yossi e Rabi Shimon Omrim, fala Rabi Yossi e Rabi Shimon na Braita. Mirim de Rabi Eliezer, me de Rabi Yoshua. Primeiro de tudo, faz mais sentido falar como Rabi Eliezer, que a gente se apoia sobre a Hazaká, e todos os dias valeram, mais do que o que disse Rabi Yoshua, que o primeiro dia vale e o último também. São só 2 dias de Shiva Nekim. Faz mais sentido falar como Rabi Eliezer, como a gente acabou de ver. Me de Rabi Akiva, me de Kulam. Fala Rabi Yossi e Rabi Shimon, faz mais sentido ainda falar como Rabi Akiva, que só o último dia vale. Ou seja, entre Rabi Eliezer e Rabi Akiva, faz mais sentido como Rabi Akiva, que tem que verificar cada dia do Shiva Nekim, senão não vale. E não pode contar intercalado. Primeiro dia vale, os dias do meio não vale, o último dia vale, como o segundo do Shiva Nekim. Faz mais sentido falar como Rabi Akiva. Mesmo assim, a lei foi fixada como Rabi Eliezer, que a rescatará essa Hazaká de dias limpos é suficiente para determinar que isso são 7 dias limpos de Shiva Nekim. E Baru perguntaram: Azav ve'azava shebatku atzman yom rishon ve'yom shmini umatzu ta'or ve'shara yamim lo batku. Como é que fica nesse caso? Digamos, Azavá Gdolá. No primeiro dia do Shiva Nekim ela verificou e estava limpa. Passaram todos os 7 dias de Shiva Nekim que restam e ela não verificou. No 8º dia ela verificou e estava limpa. Então esse 8º dia já é depois do Shiva Nekim. Então, o que a beleza vai falar nesse caso? Tchilatan ve'sofan ba'inan ve'ach tchilatan ika sofan leika. Será que conforme a beleza, para formar essa Hazaká, essa estimativa, essa avaliação que ela está limpa, é só se verificou no primeiro dia e no 7º, e aqui só verificou no primeiro. Então talvez aqui não é suficiente para formar, estabelecer essa Hazaká. O Dilma, Tchilatan afalgav shen sofan. Ou talvez conforme a beleza é suficiente essa verificação do primeiro dia para estabelecer já a Hazaká de limpa, que ela seja limpa enquanto não se prova o contrário. Talvez é considerado Shiva Nekim. Amarav hi tchilatan afalpi shen sofan. Rav sustenta que a verificação do primeiro dia já é suficiente. Rabi Hanina amar tchilatan ve'sofan ba'ina. Acha tchilatan ika sofan leika. E Rabi Hanina discute com Rav. Fala Rabi Hanina que não. Para formar essa Hazaká, para essa avaliação que os 7 dias são limpos, tem que verificar no primeiro e no último no mínimo. Meitir, uma pergunta contra Rav. Veshavim bezav ubezavá, shebatku atzman yom rishon veyom shmini, umatzu ta'or, she'en lahem ela shmini bilvad. Fala a Braita, os sábios concordam que se a Azavá Gdolá verificou no primeiro dia e no 8º dia, nesse caso somente o 8º dia vale? É o primeiro do Shiva Nekim, tem que contar mais 6. Mas Shavim, quem é que concorda com quem? Lavra beleza e Rabi Yoshua deve ser a beleza e Rabi Yoshua deve ser que nesse caso verificou no primeiro e no 8º. A beleza concorda com Rabi Yoshua que não tem Hazaká, então não tem Shiva Nekim. Isso vai como Rabi Hanina. Se é Rabi Eliezer que concorda, vai como Rabi Hanina, não como Rav. Alô, prova não tem. Rabi Yoshua e Rabi Akiva. Pode ser que quem concorda é Rabi Yoshua que concorda com Rabi Akiva. Rabi Akiva disse mais, mesmo se verificou no primeiro e no 7º, somente o 7º vale. É o primeiro do Shiva Nekim. Aí fala Braita, no caso que verificou no primeiro e no 8º, também Rabi Yoshua concorda que só o 8º vale. Então não tem prova para a opinião de Rabi Eliezer aqui. Amarav Sheshet, Amarav Vira Baraba, Amarav. Fala o sábio em nome de Rav. Nidar sheifrisha betaraba shlishi shela sofarto leminyan Shiva Nekim.
Não dá para entender. A mulher nidá e está no terceiro dia da impureza, parou o sangue nesse dia, esse dia conta como o primeiro do Shivanikim. Pergunta, nidá, sfirá, lava lá. A mulher nidá precisa de Shivanikim. Já vimos várias vezes pela Torá, a mulher nidá tem impureza por 7 dias, mesmo que ela veja sangue todos os 7 dias, o sangue parou, ela vai no mikveh à noite. Não tem que ter Shivanikim. Então o que disse Irá? A mulher nidá vai contar Shivanikim. אלא אם הזבה שהפרישה בטהרה בשלישי שלה, סופרתו למניין Shivanikim. Então deve ser que Rav se refere a Zavá. Teve algum erro de transmissão desse ensinamento. A Zavá Gdolá viu o sangue 3 dias, sangue do corrimento. E no terceiro dia o sangue parou. Falou, esse dia conta como o primeiro dos 7 do Shivanikim. Deve ser isso. Vale, Rav Sheshet de Rabi Baraba, Rav Kekutai Amra Leshmate. Rav Sheshet, não pode ser. Rav falou como os Kutim, aqueles convertidos, que não seguem a Torá oral, eles que falam assim. Eles falam, os Kutim, que o dia que termina o sangue do corrimento é o primeiro do Shivanikim, é o primeiro dia limpo. Mas nós não falamos assim. Como é que Rav pode falar com os Kutim? Explica. Que Amarav lebar mishlishi. Elabora ainda melhor. Não foi isso que disse Rav. A mulher viu o sangue 3 dias seguidos. Rav veio dizer que ela precisa de 7 dias limpos agora. Isso que ele quis falar. Uma barba pshita. Isso é óbvio. Como a gente acabou de falar, nós falamos não como os Kutim. O dia do corrimento não conta como um dia limpo. Precisa de mais 7. Por que Rav tem que falar isso? Lotzrich explica. Kegon de lobatka achvi. O que disse Rav é mais ainda. A mulher viu o corrimento 3 dias seguidos. Não verificou o Shivanikim, somente no último dia do Shivanikim. No 7º dia ela verificou. Falou, Rav, tem Shivanikim. Então a Gemara agora vai elaborar. Ve'ashmuina nata tchilatan afal pi she'en sofan ve'achar kamashmalan sofan afal pi she'en tchilatan. Primeiro, Rav tinha falado antes de Rabi Eliezer. A mulher verificou no primeiro dia do Shivanikim, já tem Hazaká. Já avaliamos que os próximos dias são limpos até que se prove o contrário. Então tem Shivanikim. Aqui Rav fala, mesmo se ela não verificou no primeiro dia, verificou só no último, também tem o Shivanikim. De modo que ela poderia pensar que não. Eu poderia pensar que a verificação no primeiro dia estabelece a rescatará, a Hazaká de limpa para os próximos dias, os seguintes. Aí isso funciona para o Shivanikim. Então eu poderia pensar que se ela só verificou no último dia, não tem Shivanikim. Eu poderia pensar que não tem Hazaká. Kamash Malan. Por isso eu falava que sim. Uma verificação durante os 7 dias, ela está limpa, é suficiente para estabelecer, para que a gente avalie que os 7 dias são limpos até que se prove o contrário. Não se provou o contrário sobre os dias anteriores, então são 7 dias limpos. Uma pergunta para Rav. Então, o conceito principal de Rav é que para valer como 7 dias limpos os Shivanikim, não temos que ter certeza que estão limpos. Tem uma Hazaká, uma avaliação estimativa, já é suficiente. Então, Verá Kiata Ravin Amar. Metiv Rabi Yossi Berabi Hanatua, Velo Yadana Maitiufte. A gente vê essa sugiá da Haftet, não vamos entrar em todos os detalhes aqui, é uma sugiá complexa lá. Vamos falar por cima para entender a nossa sugiá. Primeiro de tudo, falou Rabi Yoshua Ben Levi. No seguinte caso, uma mulher grávida atravessou, digamos, um rio, por exemplo. Perdeu a gravidez enquanto ela estava atravessando e o feto desapareceu. Então ela não sabe se o que saiu é um feto normal, um Vlad, ou algo que nem é feto, ou seja, como algo que nem parece um ser humano, por exemplo. A diferença na prática é que se é um feto, então ela tem impureza do parto, tem dias de sangue puro depois da Amtor. Se é algo que parece um animal, ela não tem nada disso. Então, isso é uma das diferenças, uma das nafkaminot para isso. Fala para o Joab Levi, a maioria das mulheres dá luz a um Vlad, a um feto normal.
Então, na situação de dúvida, a gente segue a maioria. A gente diz que, por padrão, o que nasce é um feito normal, então a gente também fala que essa mulher está na situação de uma mulher que deu à luz. Isso que disse Rabbi Yoshua ben Levi em resumo. Veio Ravin para a Babilônia e falou que Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina tinha uma pergunta do caso de Toá, mas falou, Ravin, eu não entendi qual é a pergunta, não tem pergunta de lá aparentemente. Qual é o caso de Toá? Então, Toá, já vê também na sequência, uma mulher que está completamente confusa. Digamos, uma mulher que tem problema de memória, amnésia, ela não se lembra o que aconteceu. Então, nesse caso aqui, a mulher estava grávida, de repente ela volta vazia. Ela não sabe o que aconteceu, ela não sabe se ela deu à luz a um feto normal, ao que não é feto normal, a um menino, a uma menina. Não sabe, ela não se lembra de nada. Então, Dekai Malan Shavua Kama, Deatele Kaman, Belelvata, Matvirina lá. Então é o seguinte, a gente não sabe também quando ela perdeu a gravidez. Então, a cada noite dessa próxima semana que ela acabou de chegar, a cada noite ela vai ter que ir no mikve. Porque pode ser que justamente hoje terminou o período de impureza do parto, então que ela vai no mikve à noite. Ela tem que ir no mikve logo depois que ela se possibilita. Depois que termina o período de impureza, ela tem que ir logo no mikve, então a gente não sabe quando vai terminar a impureza do parto. Então que ela vai no mikve a cada noite. Então, Beimam alomat vilina lá. Mas ela não tem que ir no mikve de dia, só à noite. Então analisa aqui. Veisal kadata lo bainan sfurim lefaneno beimam aname nitvelina. Então, pergunta. Se Rav tem razão que uma hazaká, uma estimativa que ela está limpa durante o Shiva Nekim é suficiente para formar o Shiva Nekim e estabelecer que são 7 dias limpos. Então, ela deveria ir no mikve também de dia, nesses próximos dias. Por quê? Dilma yoledet zachar bezov ve'avda lasfurim. Então, é o seguinte, ela não se lembra o que aconteceu. Pode ser que nos 2 dias antes que ela perdeu a gravidez, ela viu o sangue do corrimento. Talvez no dia que ela deu à luz, perdeu a gravidez, ela também viu o sangue do corrimento. Então, se é assim, é Yoledet Bezov, é possível que é uma Zavá Gdola, não temos certeza, mas é possível. Então, ela vem agora, não se lembra de nada. Pode ser que ela é uma Zavá Gdola e precisa de Shiva Nekim. Agora, se Rav tem razão, que para formar o Shiva Nekim não temos que ter certeza que ela estava limpa durante os 7 dias. Uma Hazaká é suficiente. Que ela verifique agora, se está limpa, isso determina que tem Shiva Nekim, pode ser que é uma Zavá Gdola. E que ela verifique agora. Uma verificação, fala Rav, no Shiva Nekim já é suficiente para ter a Hazaká, e a Hazaká é levada em conta para formar o Shiva Nekim. Então que ela verifique agora, se ela está limpa, tem Shiva Nekim, então ela vai ter que ir no mikve nos próximos dias também. No caso de Zav e Zavá do corrimento, a pessoa vai no mikve no dia da purificação dele. Vai ter que ir no mikve a cada um desses próximos dias, porque a gente não sabe quando é o Shiva Nekim, se tem Shiva Nekim. Então por que a Breda não fala isso? Então ela lá, então o que se vê daqui? Bairan Sfurim Befaneno. Então o que se vê contra Rav? Rav falou, uma verificação durante o Shiva Nekim já é suficiente. Já forma a Hazaká, que se vê que não, temos que ter mais certeza que ele estava limpo durante todos os Shiva Nekim. Então, uma prova contra Rav, uma velav meu Kimna que Rabbi Akiva, de Amar Bainan Sfurim Lefaneno. Já explicamos que essa breta vai como Rabbi Akiva. Rabbi Akiva na Mishnah própria a gente já viu. Diz que tem que verificar cada dia para ter Shiva Nekim, não, a Hazaká não é suficiente, já falamos que essa breta vai como Rabbi Akiva. Então, não tem prova contra Rav. Rav está indo como opinião de Rabbi Eliezer, que a Hazaká é suficiente. Falou, Rav, uma verificação já é suficiente para todo o Shiva Nekim. A breta vai como Rabbi Akiva. O Minat Teimer de Rabanan lo bainan sfurim lefanem. Não pergunta, da onde Rav aprendeu que conforme Hakamim, uma
uma verificação do Shivanikim já é suficiente. A Hazaká já é fraca até, já é suficiente para o Shivanikim. Detalhe a fala breta. Tu acha Amra Yom Echad Tameraiti, Matvilin Otá, Teisha Tvilot, Shiva Lenida, Vetrei Leziva. Fala breta, uma mulher completamente confusa, tem amnésia, por exemplo. Ela falou, ela viu sangue em algum dia, mas ela não se lembra se é quando foi e se é sangue de Nidá ou sangue de Zivá, sangue do corrimento. Ela vai ter que ir no mikve 9 tvilot, 9 vezes, 7 por Nidá, a suspeita é que talvez é sangue de Nidá, e 2 vezes porque talvez é sangue do corrimento. Ela viu um dia, de dia, não se lembra quando. Se é Nidá ou Zivá também ela não sabe. Então, por que 7 para Nidá e 2 para Zivá? Então pode ser que essa noite é a noite do mikve. Pode ser que ela viu o sangue faz 7 dias. Então hoje termina os 7 dias de Nidá. E a noite já é a noite do mikve. Então ela vai ter que ir no mikve essa noite. Nas próximas noites também. Na próxima noite ela vai ter que ir no mikve. Porque talvez faz 6 dias que ela viu o sangue de Nidá. E assim por diante. E também ela voltou de dia. Então na primeira noite ela vai no mikve. E nas próximas 7 noites também. Na 7ª noite ela também vai ter que ir no mikve. Porque pode ser que hoje ela viu o sangue de Nidá. Então hoje é o primeiro dia de Nidá, tem 7 dias. E na 7ª noite ela vai ter que ir no mikve. Então são 7 imersões de noite por causa de Nidá. E são 2 imersões no mikve de dia por causa do corrimento. Pode ser que era sangue do corrimento. Pode ser que ela precisa ir hoje no mikve, porque pode ser que ontem ela viu o corrimento uma vez. Tem um dia que ela viu o corrimento, é um dia de impureza. O próximo dia é o dia da purificação, ela já vai no mikve. Então hoje ela vai ter que ir. Pode ser que hoje ela viu o sangue do corrimento, então amanhã ela vai ter que ir. Então são 2 dias. Também se ela viu o sangue do corrimento faz 5 dias, por exemplo, também hoje ela pode ir no mikve. Então são 2 imersões por causa da receio que talvez é corrimento. Ben Hashmashot, Tameraiti, se ela fala que ela não se lembra o que aconteceu, o que ela se lembra é que ela viu sangue no Ben Hashmashot. Não se lembra de quando? Ben Hashmashot, a gente sabe, é o período entre pôr do sol e saída das estrelas. É um período duvidoso se é dia ou noite. Ela se lembra que ela viu sangue no Ben Hashmashot. Então não é, pode ser dia, pode ser noite. Então, e não se lembra quando. E não se lembra também se é Nidá ou Zivá. Então o que? Matvilin Otá 11 תפילות, 11 מהאבידתיו, המערבים מהמדיפתי, כגון שבאת לפנינו בין השמשות. Então fala a Bíblia, o caso é, ela veio, ela chegou num Ben Hashmashot, ela chegou justamente entre o pôr do sol e a saída das estrelas, e ela disse que ela viu sangue em algum Ben Hashmashot, mas ela não se lembra quando. Pode ser esse Ben Hashmashot, pode ser faz tempo. Ela vai ter que ir no mikve 11 vezes. Ve'avian tam lenida betlat leziva. 8 noites que ela vai ter no mikve, porque talvez é sangue de Nidá que ela viu. E 3 vezes que ela vai ter que ir no mikve, porque talvez é sangue do corrimento. Explicando. Ela chegou no Ben Hashmashot. Essa noite ela vai ter que ir no mikve. Talvez essa é a noite do mikve. Pode ser que hoje no dia terminou os 7 dias de Nidá. Então, ela vai ter que ir no mikve essa noite, talvez. Talvez essa é a noite. Então, com certeza ela vai ter que ir no mikve hoje, à noite. Nas próximas noites também. Porque talvez faz 6 dias que ela viu Nidá, ou 5 dias, ou 4 dias. Também, na 8ª noite ela vai ter que ir no mikve. Porque pode ser que ela viu o sangue nesse Ben Hashmashot e já era noite. Então, hoje é o primeiro dia de Nidá. Tem mais 7. Só depois, na 8ª noite, ela vai ter que ir no mikve. Então, isso são as 8 tvilot, 8 imersões por causa de Nidá, e 3 por causa do corrimento. Ela vai ter que ir no mikve hoje, agora no Ben Hashmashot. Talvez é dia ainda, então ela vai no mikve na dúvida, porque pode ser que ela viu o corrimento no Ben Hashmashot de ontem, enquanto era dia. Então, pode ser que ela viu o sangue no Ben Hashmashot passado.
ter dúvida se é dia ou noite, pode ser que era dia ainda, então pode ser que era o dia anterior. Então, aquele dia anterior é o dia da impureza, hoje é o dia da purificação, então que ela vai hoje. Amanhã também ela vai ter que ir. Pode ser que ela viu o sangue do corrimento hoje, no Ben Hashmashot de ontem, por exemplo, depois do anoitecer, já é hoje. Ou no Ben Hashmashot de hoje, antes do anoitecer, então também é hoje. E então no dia seguinte ela vai ter que ir no mikve. Pode ser que ela viu o sangue do corrimento no Ben Hashmashot de agora, mas depois do anoitecer já. Então amanhã é o dia da impureza e o próximo dia só é o dia da purificação. Então ela vai ter que ir no mikve 3 vezes, hoje, amanhã e depois, por causa dessa suspeita que é sangue do corrimento. Vai 3 dias e 8 noites. Lo raiti kolikar, matvilin ota tet vav tvilot. Fala a Braita algo que não dá para entender. Ela vem e fala, não vi sangue. Vai ter que ir no mikve 15 vezes. Pergunta Amarava, Haidina delodina daine begalache. Fala Rava, esse tipo de lei não é a lei certa. É como uma lei que aplica em Galache, uma região. O que acontece lá em Galache? Deit leitura, lire chayom. De lei de leitura, lire treyom. Lá em Galache eles tinham um costume. O sujeito tem um boi, ele tem que levar todos os bois da cidade para pastar um dia. O sujeito não tem nenhum boi, vai ter que levar todos os bois da cidade para pastarem 2 dias. Então, parava, olha só o que aconteceu. Itrameleu Yatma Barar Malta. Tinha um órfão lá. Ele não tinha nenhum boi. Yavelei Ture. Deram para ele levar os bois para pastar em 2 dias. Ele não tinha nenhum boi. Azal Narsino. Ele quis ensinar lá para o pessoal uma lição. Ele abateu todos os bois. Amaleu, dei leitura, lishkol chad mashcha. De leitura, lishkol tre mashcha. Ele falou, aqueles que têm um boi, venham receber um couro. Aqueles que não têm nenhum boi, que venham receber 2 couros. Amre, mai haide kamat. Falaram para ele, o que você fala? Isso é um absurdo. Amaleu, sov dina getchiladina. Ele disse, a lei final do couro tem que ser como a lei inicial do pasto. Triladina, la mandeleit leadif. Sovdina nami mandeleit leadif. Não é que no princípio aquele que não tem nenhum boi tem mais responsabilidade? Tem mais deveres? Tem que levar todos para pastar em 2 dias? Então também no final, no caso do couro, aquele que não tem nenhum boi deve ter mais direitos também. Receber 2 couros. Achanami. Uma אחד אמרה ראיתי סגלה ב9 טבילות, בי"א טבילות. אחד כאמרה היא לא ראיתי בה 15 טבילות. Aqui também fala, olha só o que disse a Braita. A mulher diz que ela sabe que ela viu sangue, então depende do caso, são 9 imersões no mikve, ou 11. Se ela diz que ela não viu nada de sangue e tem que mergulhar 15 vezes, é como esse episódio em Galach. Ela é marra, então fala, temos que explicar a Braita melhor. Raiti veni odea kama raiti. O que disse a Braita é que a mulher, por exemplo, vem e fala que ela viu sangue, ela não sabe se é sangue de Nidá ou Zivá, e não sabe quantos dias ela viu sangue também. Bimenidá raiti, bimezivá raiti. Matvirinotat edvav tvirot. Ela vai ter que ir no mikve 15 vezes. Explica. Atai kaman be'emama, yavina lá, shav lenidá, betamle lezivá. Viramos a página. Então, ela vem de dia. Pode ser que ela é uma zavá gdolá também. Pode ser que ela viu o sangue do corrimento 3 dias, ela não se lembra. Ela vai ter que ir no mikve 7 noites por causa de Nidá. Ela chegou de dia. Vai ter que ir 7 noites por causa de Nidá. Vai ter que ir 8 dias por causa do corrimento. Viramos a página. Então, ela chegou de dia. Nessa noite ela vai ter que ir no mikve. Pode ser que faz 7 dias ela viu o sangue de Nidá. No próximo dia também, pode ser que faz 6 dias que ela viu o sangue de Nidá. No próximo dia também, pode ser que faz 5. E assim por diante. Então são 7 noites. Pode ser que hoje de dia ela viu o sangue de Nidá. Então são 7 dias impuros. Então, na 7ª noite, ela vai ter que ir para o mikve. Então ela vai ter 7 noites para Nidá.
pode ser que é sangue de zivá, sangue do corrimento, e pode ser que foram 3 dias seguidos. Então precisa de Shivanekim. Ela chegou agora, que ela vai no mikve agora também. Pode ser que hoje é o último dia do Shivanekim, que ela verifique o canal dela, está limpa, mas hoje no Shivanekim, no mikve vai para porque talvez hoje é o último dia do Shivanekim. Pode ser que hoje ela viu o último dia de corrimento impuro. Pode ser que amanhã começa o Shivanekim. Então, se amanhã começa o Shivanekim, hoje é o dia impuro, daqui a 8 dias é o 7º dia de Shivanekim. Hoje é o dia impuro, tem mais 7 de Shivanekim. Então daqui a 8 dias ela vai ter que ir no mikve. Nesses dias do meio também ela vai ter que ir no mikve de dia. Não se sabe quando termina o Shivanekim dela. Pode ser que ela se impurificou faz 6 dias, 5 dias, 4 dias, assim por diante. Até que a mãe dele levata, e a vina lá, tamle lenidá, veshav lezivá, zivá tamle baia, ela aí divide shav lenidá, vetamle lezivá. Então, estou explicando como a Gemara já explica no final. Corrigindo a linguagem. Ela chegou à noite, então ela vai ter que ir no mikve 7 noites por causa de nidá, e 8 dias por causa do corrimento. Agora ela vai no mikve à noite, porque pode ser que hoje de dia terminou o 7 de Nidá. Então ela vai no mikve agora. Amanhã também, porque talvez faz 6 dias que ela se impurificou Nidá. No próximo dia também, faz 5 dias. E assim por diante. Na 7ª noite ela também vai ter que ir no mikve. Pode ser que hoje de dia ela viu sangue de Nidá. Então hoje é o primeiro dia de Nidá. Então a noite é a primeira noite. Depois tem mais 7 dias de Nidá. Na 7ª noite ela vai no mikve. No caso, ela chegou à noite. Então, ela vai ter que ir no mikve 7 noites. 8 dias também. Pode ser que ela viu o sangue do corrimento 3 dias seguidos. Ela vai hoje, de dia ela vai no mikve. Porque pode ser que é o último do Shivanekim. Nos próximos dias também, que a gente não sabe quando termina o Shivanekim, se tem Shivanekim. E também, no 8º dia ela vai ter que ir no mikve. Pode ser que hoje de dia foi o terceiro corrimento que ela viu, o terceiro dia. Então, amanhã começa o Shivanekim. No 7º dia ela vai no mikve. Então, desde hoje, ela vai ter que ir no mikve 8 dias. Nesse caso, talvez hoje ela viu o último corrimento. Então, desde hoje, daqui a 8 dias, que amanhã começa o Shivanekim. Pergunta a Gemara que isso que a gente falou não está certo. Belvata tamle nidabai. Se ela chegou à noite, ela não sabe quanto sangue ela viu, se é sangue de Nidá ou Zivá, se ela viu 3 dias, 1 dia, não sabe nada. Ela vai ter que ir no mikve 8 noites, não 7 como a gente falou. A gente falou, ela vai nessa noite no mikve, porque pode ser que hoje de dia terminou 7 dias de Nidá, então hoje é a noite do mikve. Ela vai amanhã, porque talvez faz 6 dias, assim por diante. Ela tem que ir na 8ª noite também, porque ela chegou à noite. Pode ser que ela viu à noite o sangue de Nidá. Então hoje é o primeiro dia de Nidá, talvez. O dia começa pela noite, hoje ela viu à noite, e agora começa o primeiro dia de Nidá, tem 7 dias, e na 8ª noite só ela vai ter que ir no mikve. Então ela tem 8 noites para ir no mikve, não 7. Por que a Breta só falou 7? Tu explica, Zivade psika lei de loshna kiatia kaman be'emama, loshna kiatia kaman be'leila chashivla, nida de lo psika lei kiatia kaman be'leilvata, bai tamne be'emama loka bai, tamne loka chashivla. Tu explica que a Braita falou que são 7 imersões no caso de Nidá, e no caso de Zivá são 8, porque por um motivo prático, ou seja, no caso de Zivá do corrimento, não faz diferença se ela chega de dia ou de noite. Se a gente suspeita que talvez é sangue do corrimento, ela vai ter que ir 8 dias no mikve. No caso de Nidá vai depender. Se ela chegou de dia, então ela vai nessa próxima noite, e mais as próximas, são 7 noites. Então a primeira noite ela vai no mikve, as próximas 6 também. Se ela chegou à noite, então ela vai ter que ir hoje à noite, mas também existe a suspeita que ela viu sangue de Nidá agora à noite. Então ela vai ter que ir no mikve também na 8ª noite. Pode ser que ela viu agora à noite, é o primeiro dia, são 7 de Nidá, na 8ª noite ela vai ter que ir no mikve. Mas se ela chegou de dia, ela não vai ter que ir no mikve na 8ª noite. Ela vai no mikve na primeira noite, talvez hoje de dia era o último de Nidá. Vai amanhã também.
Talvez faz 6 dias que ela viu sangue de Nidá, assim por diante. São 7 noites só. Não existe a suspeita que ela viu sangue hoje à noite, ela acabou de chegar de dia, ela não viu sangue, a gente está tomando conta dela. Então, por isso que no caso de Nidá depende se ela chegou de dia ou de noite, a Breda simplificou e falou que ela tem que ir no mikve 7 noites, mas realmente se ela chega de noite aqui, ela vai ter que ir 8 noites. Tem uma longa braita, tudo isso é para o assunto de antes, por causa de Rav. A gente falou, conforme Rav, a mulher verifica no Shivanekim uma vez, já tem rescatara, ou seja, ela é considerada limpa até que se prove o contrário, já tem Shivanekim. A gente falou de uma braita de antes, falou que aquela braita é como o Rebbe Akiva que discute, Rebbe Akiva já temos que ter certeza que ele estava limpa, e Rav vai como Chachamim. Agora perguntou de onde você vê que Chachamim concorda com Rav e trouxe essa braita. Qual é a prova da braita? Veisa kadat sfurim lefanenu bainan kol hanet vilot lamali tispor shiva ve'adat tidvon. Ou seja, se essa braita sustenta como, não como Rav, diz que tem que ter certeza que ela estava limpa no Shivanekim, por que tantas imersões no mikve de dia, que talvez é o Shivanekim, talvez é o último dia do Shivanekim hoje, talvez amanhã, por que tantas imersões? A gente não tem certeza que ela verificou nesses dias, ela não se lembra do que aconteceu, pode ser que ela nem verificou. Então, o que significa isso? Que ela vai ir no mikve 8 dias, porque talvez é o último do Shivanekim. Não tem Shivanekim, porque não temos certeza que ela estava limpa. Então, ela lá shmaminar, banane de amri, lobainas forim lefaneno. Então, tem que ser que essa breda vai como Chachamim, que concordam com Rav, que dizem que não tem que ter certeza que ela estava limpa no Shivanekim. Uma Hazaká, mesmo fraca, uma verificação hoje já é suficiente para todo o Shivanekim. Ela verifica hoje o canal está limpa, pode ser que é o último do Shivanekim, tem Shivanekim e ela vai no mikve agora. Amanhã também, que ela verifique amanhã. Mesmo que ela não verifique amanhã, já verificou hoje, já é uma verificação do Shivanekim. Então, já é suficiente. Então, se vê, aparentemente, então, na Braita, como Rav, que conforme Chachamim, uma Hazaká mesmo fraca que ela estava limpa, já estabelece isso que a gente fala aqui, é considerada limpa até que se prove o contrário. E já tem Shivanekim. Amale Ravacha Rav Yosef e Ravash. Pergunta o sábio para Ravash. Lav tirutze kametatzina lá. Tritzei ma'achi. Fala Ravacha, peraí. A Braita falou primeiro no final, como a gente viu antes. Ela disse, Loraiti kolikar. Não vi sangue, tem que mergulhar 15 vezes. Rava perguntou, não faz sentido. E aí a gente adaptou a linguagem. Que ela disse que ela viu sangue, mas não se lembra quantas vezes ela viu. Pode ser 3 dias seguidos do corrimento. Não se lembra se é corrimento ou unidade também. Então fala, Barra, a gente adaptou a linguagem. Mas a própria Braita tem uma linguagem diferente. Uma linguagem difícil, Loraiti kolikar, tem que mergulhar 15 vezes. Então, Tritzei ma'achi. Como é que você pode trazer uma prova dessa Braita a favor de Rav? Se a gente adaptou a linguagem da Braita, mudou a linguagem, então não tem prova. Porque a gente pode adaptar a linguagem diferente também. Safarte veniudat kama safarte. Pode ser que o que a Braita quis dizer, Loraiti kolikar, mudando o texto, então temos que adaptar, que tem um erro de transmissão da Braita. É safarte veniudat kama safarte. Eu contei alguns dias de Shivanekim, não sei quantos. Pode ser um dia, pode ser 7 dias. Então aqui não é um caso que tem uma Hazaká fraca. Ela disse que ela contou e verificou, essa é a intenção aqui. Que ela verificou, não se lembra quanto ela verificou. Estava limpa. Então não é como o Rav, que tem uma Hazaká fraca, já tem Shivanekim. Pode ser que aqui ela já terminou a contagem de Shivanekim, verificando todos os dias, pode ser. E Menidá Safarti, e Mezivá Safarti. Pode ser que ela verificou, mesmo que ela tinha visto o sangue de Nidá, e não precisava verificar e contar os Shivanekim. Pode ser que era sangue de Zivá e tinha que contar os Shivanekim. Então, Matfilinotá, Tedvav Tvilot. Aí falou a Braita que ela vai ter que ir no mikve 15 vezes, como a gente falou, 7 de Nidá, 8 de Zivá.
ספרתי ואין יודעת כמה ספרתי, חד יום המיה אי אפשר דלא ספרה. חסרה לטבילה. Fala Rashi, essa adaptação não funciona. O que você fala? Eu contei Shivanekim, mas não sei, alguns dias, mas eu não sei quantos dias. Essa explicação não funciona. Porque a Breita fala que ela vai ter que ir no mikve 8 dias por Zivá. Pergunta, por que 8 dias? No 8º dia, por que ela tem que ir? Porque talvez hoje ela viu o sangue do corrimento. Então, hoje é um dia impuro, amanhã começa o 7. Mas se ela fala que ela contou Shivanekim, ela contou e estava limpa, pelo menos ela contou hoje. Se ela pelo menos ela contou hoje, é porque hoje ela não viu sangue do corrimento. Ou seja, se a gente suspeita que talvez ela viu sangue hoje, ela viu o corrimento e hoje terminou o 3º dia de corrimento de Zivá Gdolá. Você vê que hoje ela não verificou. Ou seja, que também ontem ela não verificou. Ela estava com impureza do corrimento. Quando ela fala que ela contou dias que ele estava pura, significa que a impureza passou já, e ela começou a contagem já dos dias de Shivanekim. Pode ser que ela nem precisava, pode ser que era sangue de Nidá, pode ser que ela precisava, era sangue de Zivá. Mas se a Breita falar que ela tem que ir no mikve 8 dias, é porque a gente suspeita que ela viu sangue hoje. Se ela viu sangue hoje, então ela não verificou no Shivanekim nenhum dia. Quando ela verificou? Se hoje é o último dia que terminou a impureza, amanhã só começa o Shivanekim. E ela vem e ela fala que ela contou. Então, a gente não diria que ela tem que ir no mikve 8 dias, a gente diria que ela ia ter que ir no mikve 7 dias só. Hoje, talvez é o primeiro do Shivanekim. No máximo. Então fala Rashi para Ravacha, se você quer mudar a linguagem da Breita para não ter prova para Rav, você não pode mudar dessa forma. Ela eima, ele yodatim safartim lo safar. Fala Ravacha, tudo bem. A linguagem pode ser outra, podemos adaptar falando o seguinte. Eu não me lembro se eu contei dias de Shivanekim, talvez todos os 7 já, ou não contei nada. Como a gente falou, ela está completamente confusa, amnésia. Ela disse, talvez eu contei Shivanekim, talvez nada. Então por isso ela vai ter que ir no mikve 8 dias. Pode ser que ela realmente contou os 7 dias, estava limpa, já tem Shivanekim, já vai no mikve. Então por isso ela vai ter que começar a ir no mikve já hoje. Pode ser que ela nem contou o Shivanekim, ou seja, pode ser que hoje ela se impurificou a empresa de Zivá Gdolá, e hoje começa, amanhã começa o Shivanekim, então só no 8º dia ela vai no mikve. Por isso 8 dias que ela vai ter que ir no mikve. Então o que disse Ravacha é, se é assim, ela está indo no mikve, não porque tem uma hazaká fraca, a gente avalia que ela está limpa até que se prove o contrário, como disse Rav, não tem prova para Rav. Pode ser que a gente, assim, da forma que a gente adaptou agora, pode ser que a versão correta da verdade é que ela verificou talvez 7 dias. Estava limpa 7 dias. Por isso ela vai ter que ir no mikve todos esses dias. Esses 8. Então prova para Rav não tem. Vimos bastante hoje, então vamos deixar essa Mishnah para ver com a Gemara amanhã. Mais sobre o corrimento, a impureza de Zav e Zavá, também a impureza do falecido, assuntos interessantes. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém e amém.